Bom dia, irmãos. Que a paz seja convosco. Que bom que você está aqui na casa do Senhor nesta manhã. Hoje nós vamos aprender sobre mais um ingrediente da nossa dieta espiritual. A gente já falou que a palavra é alimento, a adoração é alimento, e hoje a gente vai aprender que o serviço é alimento e exercício pessoal. Isso é maravilhoso. E eu queria começar com vocês com um texto base, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 35. Antes, eu queria comentar sobre essa frase do Martin Luther King Jr. Ele foi um homem que realmente influenciou a geração dele, um pastor abençoado, um homem cheio do Espírito Santo, corajoso, que se envolveu na sociedade de forma muito efetiva, ensinando o povo dele a lutar contra leis injustas, inclusive. E é dele essa frase, onde ele diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Então, nós precisamos entender muito bem isso, porque servir não é algo que é uma sugestão para nós, como cristãos. Não, servir faz parte de quem a gente é. Um vaso só é importante, só é bonito se ele for útil. Se um vaso está furado, está rachado, não serve para nada. E nós somos vasos de barro que comporta a excelência do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa ser útil, a gente precisa ter serventia. Então, olha só, veja o que a palavra de Deus fala sobre serviço. Palavras do nosso Senhor Jesus. Marcos 10, 35 ao 45, diz o seguinte: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? O Senhor falou para João ali, para os 2 irmãos: se vocês querem ser grandes, vocês precisam servir. Servo, ele tem exatamente esse sentido no grego, de escravo. E escravo era uma pessoa que não tinha a livre disposição de personalidade ou de bens. Ela não era dona nem dela mesma. Ela não tinha liberdade para ir, para vir, para comprar, para vender, sem antes perguntar se podia para o seu senhor. Porque, na verdade, ela podia comprar e vender porque tudo era do seu senhor, inclusive ele. Só que servo também tem o sentido de trabalhador. Daquele que ministra
que é ministrar? O que eu estou fazendo aqui? Hoje eu vou ministrar. Eu vou trabalhar. O que os ministros aqui do Brasil deveriam fazer? Trabalhar. Ministro da Justiça, ministro da Saúde. E fala, nossa, ministro. Trabalhador, quem administra, quem é útil para alguma coisa. Então Jesus fala, você quer ser grande? Então você vai se tornar servo de todos. Quem é servo de todos, esse é grande. No mundo espiritual, esse então tem honra. Esse então é considerado uma pessoa com autoridade, porque ele é servo. Ele presta serviço para alguém, ele trabalha para alguém, não para ele próprio, para alguém. E nós somos servos do Senhor. E eu coloquei alguns textos aqui para a gente ver isso. O cristão verdadeiro, ele é um servo do Senhor. Quem é cristão de verdade não é alguém que vive de braço cruzado. Ou não é alguém que só trabalha por interesse próprio. O verdadeiro servo, ele trabalha para o seu Senhor. Que no nosso caso é o nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus quer que a gente cuide dos outros súditos do reino também. Então a gente serve em primeiro lugar o nosso Senhor. E também, claro, vamos servir o nosso próximo. O servo de verdade, ele não é uma pessoa que quer ser servida, mas ele é o primeiro a trabalhar. Ele tem iniciativa para trabalhar, para abençoar o outro, muitas vezes sem nenhum interesse. Mas no mundo aí as pessoas só fazem as coisas por interesse. Irmãos, sabe que a gente tem um problema sério? Não só com a nação brasileira, mas com toda a sociedade contemporânea. A gente tem um problema seríssimo. Porque a gente vive numa sociedade que é capitalista. Esse é o grande problema que a igreja enfrenta hoje. Um dos grandes problemas no mundo todo. Por quê? Quando o capitalismo veio, depois da Revolução Industrial, e é uma coisa recente. O que aconteceu? Todo mundo só trabalha, girando em torno do dinheiro. Então a tecnologia é para gerar mais dinheiro. As prestações de serviço, elas existem para que gerem lucro. Então a gente vive, desde que a gente nasceu, não tem ninguém aqui que é antes da Revolução Industrial. Todo mundo aqui é uma sociedade pós-moderna. Então, desde que a gente nasceu, que os nossos pais também, nossos avós também, a gente só conhece esse regime de capitalismo, de lucro. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, mas o que eu ganho em troca? Eu só faço isso se eu tiver alguma vantagem, por favor, Está pensando que eu sou bobo? Então a gente quer lucro em tudo, financeiro, a gente quer lucro nas amizades, a gente quer coisa em troca, porque a gente está vivendo, a nossa cultura é essa, de capitalismo. E é um grande erro, porque a gente traz isso inclusive para a igreja. Então a gente acha que tem que ser assim também na igreja. Então é uma coisa terrível para a nossa mente. Muita gente não absorve isso. Como é assim? Eu vou fazer algo e não vou receber em troca? Nada? Mas eu recebi as coisas espirituais. Mas e por enquanto? Eu sei que eu vou receber lá, mas e agora? E aí, é complicado para a gente esse conceito de servir o outro simplesmente porque a gente está fazendo a vontade do Senhor, porque a gente é escravo de Deus. O escravo de Deus, ele não tem decisão total sobre ele, porque nós temos o senhorio de Jesus sobre a nossa cabeça. Ele é nosso Salvador, mas a gente tem o senhorio dele, ele que manda em nós. E graças a Deus por isso, porque quando a gente vivia sendo mandados por nós mesmos, lembra? Quando você vivia pelo seu próprio senhorio, como era legal, hein? Como você só fazia as coisas tudo errado. É tão bom ter o senhorio de Jesus sobre nós.
de verdade, de fato, Ele mandando a gente fazendo, obedecendo, e aí por isso a gente vê as promessas do Senhor. O verdadeiro cristão, então, irmãos, não é um cristão capitalista. Ele não fica procurando lucro financeiro e muito menos lucro em outras áreas. Ele dá amor. E o amor, ele não procura seus próprios interesses. O amor de Deus, ele não é autocentralizado, ele é outrocentralizado. O amor de Deus. A paixão não. A paixão é egoísta. O que eles chamam de amor. O amor do mundo é egoísta, mas o amor de Deus, ele é outrocentralizado. Porque a gente é servo de Deus. E aí tem 2 textos que falam sobre isso. Primeiro, Levítico 25, 55, onde está escrito o seguinte: porque os filhos de Israel me são servos. As palavras do Senhor. Meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor. Está vendo? Não está escrito eu sou o Salvador, eu sou o Senhor, o dono. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Você já foi retirado do Egito? Você já foi livre da escravidão? Foi, eu também. Deus nos tirou daquele jugo pesado de Satanás. Para quê? Para eu ser do Senhor. E agora eu não sou serva mais do pecado. Eu não sou serva mais de mim mesma, porque eu não estou subjugada daquilo. Quando a gente está dominado por uma coisa, a gente se torna servo daquilo. Não somos mais servos do pecado, mas servos de Deus. Que maravilha isso. Ele nos tirou do Egito para isso, para sermos seus servos. E Apocalipse 22, 3 diz o seguinte: depois que passaram todas as coisas, que Deus criar novos céus, nova terra, que a gente viver ali, que nós vivemos ali na presença do Senhor, olha o que vai acontecer. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o adorarão. Servo é aquele que é escravo de Deus, aquele que Jesus é o Senhor, servo é aquele que ama. Olha quem vai estar adorando diante do Senhor. Podia estar escrito filhos, vai estar escrito servos. Vamos para o próximo? Jesus disse claramente que a sua igreja não é uma empresa. Nós não somos capitalistas, pessoal. Nós não estamos querendo lucro de dinheiro, nem lucro de amor, nem de nada. Porque o João estava olhando, a sua mãe e seu irmão estavam olhando também a igreja, se fosse nos tempos de hoje, como uma empresa. Só que Jesus mostra claramente que ela não é empresa. Por quê? Na empresa, quem tem poder manda. E quem tem juízo, obedece. Não é esse o termo que usam por aí? É o chefe, né? É o encarregado, é o diretor. Ele mandou, você faz. Quem tem poder na empresa vai mandar. Mas na igreja não é assim. Quem tem poder na igreja, serve. Ah, você quer ser líder? Ah, você quer ser pastor? Ah, você quer ser, eu sonho em ser apóstolo. Para ter muito prestígio, para mandar e as pessoas obedecerem. Olha a cabeça de alguns aí, malucos. Quanto mais poder você tiver, mais autoridade de Deus Ele te conferir, se você é um verdadeiro cristão, você sabe que mais trabalho você vai ter. Menos glamour. O pessoal acha que ter autoridade é glamuroso. Gente, isso é pensamento de mundo. Isso se aplica ao mundo. Isso se aplica a empresas. Mas igreja não é empresa. Igreja é uma instituição divina. E não humana, divina. A igreja é o corpo de Cristo na terra, cujo cabeça é Jesus Cristo. Então, na igreja, quem tem autoridade vai trabalhar mais, vai servir mais as pessoas, vai ter que dar mais tempo às pessoas, vai orar mais para as pessoas. Vai ter que fazer o que precisa ser feito, das coisas pequenas até as coisas maiores, as coisas espirituais, até as coisas não tão espirituais assim, mas físicas.
Quem tem poder na igreja serve. Na empresa, as pessoas querem ser servidas e notadas. Faça isso para mim. Fulano, faça isso para mim. E me honre, e me note. E veja como eu sou importante, veja como eu sou bom. Me dê aí o troféu de melhor funcionário do ano. Me dê aí o melhor troféu de melhor administrador de todos os tempos. Servidas e notadas. Na igreja, não é assim. Na igreja, nós somos capacitados não para ser servidos, mas para servir. Você recebe um diploma. Eu imagino isso, quando a gente aceita Jesus, é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. Olha o que vai acontecer com você. Você vai ser revestido de poder. O que é o revestimento de poder? É uma capacitação. É uma habilitação. Você acabou de receber um diploma para servir. Está apto. Vai aí, ó. É útil. Faça alguma coisa. Estou colocando talento na tua mão. Vai lá, multiplica. Você não recebe um diploma para você colocar na parede, para servir de status. Ou seja, você recebe um diploma para comprovar que você está capacitado para servir. Igreja, somos capacitados a servir. Muitas pessoas que estão na igreja, veja se isso tem coerência com o que eu vou falar para você. Eles agem dentro da igreja como eles agem no mundo, fora no mundo. A verdade, eles querem trazer os valores do mundo para dentro da igreja. Então, lá fora, no meu trabalho, ou na minha academia, sei lá, eu ajo muitas vezes como cliente. Então, eu quero que as minhas necessidades sejam supridas. Quem falou que na igreja todas as suas necessidades têm que ser supridas do jeito que você quer e na hora que você quer? Quem foi que falou isso para você? Mentiu para você. A gente vem na igreja para servir. Para cuidar da necessidade do outro, não nossa. Como assim? Então eu não vou receber nada? Você vai receber. Só que a maneira que você recebe é diferente do que você está imaginando. Eu cuido da necessidade do meu irmão e a minha própria necessidade está diante do Senhor. Aí Deus faz a minha necessidade ser suprida quando eu cuido da necessidade do outro. E não quando eu fico somente focada na minha necessidade. Dá para entender isso? Quanto mais você ficar focado na sua necessidade, como suprir a sua necessidade, e como você... Cadê? Eu quero saber qual que é o órgão em que eu ligo e que eu reclamo, porque não está chegando a minha bênção. E tem gente que vai orar usando como se fosse um telefone. Né? Deus, olha, não aconteceu. Deus, o que está acontecendo? Por que não está fazendo? Por que o irmão não sei o quê? Por que o pastor não sei o quê? Só reclamando. O saque, né? Você vai ser suprido. Você é um servo bem cuidado, porque o teu Senhor é muito bom. O seu Senhor cuida muito bem de você. Vai ser suprido toda necessidade, mas não você correndo atrás dela. Porque quando a gente obedece a Deus, quando a gente serve a Deus, sabe o que acontece? As bênçãos do Senhor correm através de nós, atrás de nós e nos alcançam. Não é a gente que fica correndo atrás dela. Cuida da necessidade do teu irmão, cuida da necessidade do teu marido, cuida da necessidade do teu filho, cuida da necessidade do teu vizinho. Ele está precisando de oração, está precisando de aconselhamento, está precisando de ombro amigo, está precisando de uma orientação, está precisando de um convite para vir na igreja. Faz isso. E aí, Deus, através da tua oração, você colocando a sua necessidade diante do Senhor, Ele vai fazer isso ser suprido. Não haja como um cliente dentro da igreja, porque servir é um alimento para nós. Quando você serve o teu irmão, quando você serve alguém desconhecido, quando você serve a pessoa mais próxima, o teu pastor, a tua igreja, gente, isso alimenta o teu coração, a tua alma. Você só é feliz quando você faz alguém feliz, sabia disso? Você nunca vai ser feliz querendo tudo para você. A gente só é realmente feliz quando faz alguém feliz. É interessante demais isso. Isso é muito de Deus. Então, aprenda que a gente precisa servir. Razões para servir. Primeiro, Jesus é o nosso exemplo de serviço.
Jesus mesmo sendo o dono, o Criador de todas as coisas, Senhor sobre tudo, sobre todos. Gente, quando ele veio ao mundo aqui, no seu ministério terreno, olha como que é o trabalho de Jesus. Jesus foi servo o tempo todo. Ele é o líder de todos os líderes. Só que a liderança de Jesus não é uma liderança otimista, uma liderança motivacional, uma liderança onde tem um monte de metas. É uma liderança serva. Jesus é o exemplo do líder servo. Então por que a gente vai querer andar por outro caminho? Então a nossa liderança, a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de influenciar, porque o líder nada mais é do que um influenciador. A nossa maneira de influenciar as pessoas é através do serviço. Não através dos milagres, do espetáculo que eu faço, dos dons que eu apresento. Você influencia as pessoas. Como é que Jesus influenciou? Através do serviço. A liderança serva. Ele nos deixou esse exemplo. Por isso que eu sirvo, porque o meu Senhor serve. Serviu. Então é por isso, a minha primeira razão. Uma segunda razão. Bom, quando eu sirvo, eu estou assumindo quem eu sou. Eu assumo a minha identidade. Servir tem que ser natural no crente. Não é uma coisa estranha a nós. Não pode ser uma coisa estranha a nós. Tem que ser uma coisa natural. Quanto mais espiritual, mais serva eu sou. Quanto menos espiritual, menos serva eu fico. A gente começa a ficar carnal. A gente começa a não querer fazer mais nada. Fazer isso para quê? Quer saber? Hoje que se vire, ó. Que faça almoço, que lave roupa, que se vire. Não vou fazer. Mais carnal, menos servo. Mais carnal, menos gentil. Menos amoroso. Eu não estou com tempo, não estou com cabeça para ouvir ninguém hoje. E a pessoa está precisando, é hoje, né? É hoje. Já aconteceu isso com você? Você está mal, está com o coração doído. Aí a pessoa liga para você. Está com um problema maior que o seu. Aí você pode ter a escolha de não atender. A escolha de falar, olha, estão me chamando aqui, liga depois. Ou de servir, porque você é servo do Senhor, então as suas emoções, sinto muito. Guarda elas aí. Deixa o Espírito Santo te ajudar a lidar com isso daí. Mas você não pode parar de trabalhar. O crente é identidade dele, faz parte dele, servir as pessoas. Aliás, estamos aqui para isso. Outra razão. Servir é cumprir o nosso propósito de vida. Irmãos, antes de Jesus nascer, antes de você nascer, eu falo Jesus nascer, né? Para o ministério terreno, porque o nosso Deus é sempre eterno, né? Ele sempre existiu. Antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para você, né? Você não nasceu por acaso, né? Essa família por acaso, não. Por mais que você às vezes não entenda, tem um motivo pelo qual você nasceu ali, porque que o teu pai é teu pai, tua mãe é tua mãe, teus irmãos são teus irmãos, porque que você nasceu em São Paulo, nasceu em outro estado e veio para cá. Você tem um propósito. Todo mundo que nasce, que Deus permite nascer, tem um propósito. Ninguém vive por acaso. Então, se eu estou aqui por um propósito, e eu sou crente, descobri. Olha, você descobriu o teu propósito hoje. Você está aqui para servir o teu irmão. E servir quem precisar em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, se regozije com isso. Esse é o teu propósito. Você precisa fazer alguém feliz, você precisa ajudar alguém. Ou alguns. Muitas pessoas. Você é mãe, oh que maravilha. É teu propósito ajudar teus filhos, servi-los. Você é pai? Teu propósito é servir seus filhos, sua esposa. Está trabalhando?
Então, teu propósito é servir ali o seu patrão com alegria, porque em primeiro lugar você está fazendo isso para o Senhor. Não, pastora, mas ele é aquele patrão. Misericórdia, quer saber de Deus? Não, já tentei isso aqui. Mas ele que não sabe, mas em primeiro lugar, quem é o teu Senhor, quem é teu patrão primeiro, é Deus. Agrada a Ele que Deus também vai tocar no coração daquele homem e você vai sair abençoado de qualquer forma. De toda forma você vai sair abençoado. Mas esse é o teu propósito, você nasceu aqui para isso, para servir alguém. Porque eu nasci para te servir. A Solange nasceu para me servir e assim nós vamos, ó. Um vai servindo o outro. Agora imagina se todo mundo começar a não querer ser servo. Outra razão para servir. Quando a gente serve, nós somos aperfeiçoados. Quer crescer espiritualmente? Quer ou não quer? Você pode decidir não querer. Você quer ou não? Eu quero. Então, para a gente ser aperfeiçoado, crescer espiritualmente, você precisa servir. Nada melhor do que ajudar alguém. Nada melhor do que você colocar ali as suas forças, concentrar as suas forças, seus talentos, os seus recursos para servir no reino de Deus. Por quê? Quando Deus nos dá uma tarefa para cumprir, Ele não vai nos abandonar. Jamais Ele faz isso. Ele está conosco, nos capacitando com dons espirituais. Então Ele nos chama e nos capacita. Você é cada vez mais aperfeiçoado quando você trabalha. Agora, músculo que não é trabalhado, vai ficar aperfeiçoado? Claro que não. Vai ficar cada vez pior, atrofiado. Pessoal aí que não gosta de se exercitar, então, vai ficando tudo pior. Porque não serve, né? Acho que aquele músculo pensa com ele mesmo, né? Pensa no cérebro do músculo. Ele acha que ele fica pensando assim, bom, ele não me usa? Hã? É. Se você lembrar dele, já vai estar doendo. Ele não me usa mesmo? Então, pra quê, né? Pra que ficar pegando sangue pra mim? Pra quê, né? O osso lá. Ficar fazendo força para trazer mais nutriente para mim, não usa mesmo. Tá sem serventia. Vai ficando pior. Agora a pessoa que se exercita, que trabalha, que serve, aquele músculo fala, não, preciso manter o negócio aqui. Então ele vai sendo aperfeiçoado. Ele vai se melhorando. Né? Precisa de movimento, gente. Nós precisamos de movimento. Nós precisamos... Isso que o trabalho faz em nós, ele nos movimenta. Entra ar, entra água, entra nutriente. Então, como é que Deus vai te dar alguma coisa? Você vai ficar parado ali. Até água é tão boa, mas água parada, ela fica podre. Sabia que a água apodrece? Estraga, né? Até brinquei com as irmãs domingo passado, falando que a gente precisa de água que nos lavam, que nos purificam, né? A gente precisa ser guarda das fontes. Para quando a poluição vem, a gente tem que tirar, a gente tem que limpar. E estava falando que a água, que é a palavra de Deus em nós, ela vem para nos lavar e você tem que fazer alguma coisa com isso. Você tem que trabalhar, não pode deixar ela parada. Água parada dá dengue. Água parada dá dengo em crente. Aí fica crente dengoso. Crente dengoso dentro da igreja. Doente. Né? Tá doente. Ai, meu Deus. Doente serve? Serve não. Tô morrendo. Não consigo fazer nada. Tô com dor. Você não se incomoda com a minha dor. Facebook eu vi esses dias lá, uma comparação bem esculachada, né? Colocaram um homem e uma mulher. Uma mulher com a cabeça raspada, né? Sem cabelo, com criança no colo, puxando outra aqui, carrinho na frente, fazendo compras, né, no mercado. Mulher com câncer de mama, ou seja, está em tratamento porque diz que está carequinha, trabalhando. Homem com gripe. Outra imagem. Como é que ele estava?
Deitar na cama, coberto, sim, termômetro na boca, assim. Né? Escolha. Atitudes que a gente vai tendo aí, né? E Jesus está mostrando para a gente que a gente tem que trabalhar. Se eu trabalhar, eu vou me aperfeiçoar. Agora, se por qualquer coisa eu já não faço mais nada, vou curtir a minha fossa, vou curtir a minha dor. Às vezes nem é uma dor tão grande assim. Dava para passar, né? Dava para... Criança que faz isso, quando se machuca, às vezes... Ai, olha o que aconteceu, minha perna vai cair. Ralou em alguma coisa, ela tá aquele corte, faz aquele escândalo, né? Não vai cair a perna, pode ficar sossegada, é só um arranhão. Não, passar metiolate, não. Na minha época que metiolate ardia, né? Hoje nem arde mais. Não, metiolate não, passa mercúrio. Criança faz isso, agora adulto sabe que aquilo ali vai passar logo. É só limpar, arde um pouco, incomoda. Limpa, põe um bandeja e trabalha. E vai embora. Eu espero que você seja maduro para entender isso. E não ficar chorando, chateado, por causa de um arranhãozinho, né? Que logo, logo vai sarar. Mas sirva para você ser aperfeiçoado. E uma outra razão. Quando eu sirvo, olha só. Eu estou falando que a gente não vai ficar correndo atrás de lucro. A gente não é capitalista. Mas é óbvio que o nosso Senhor cuida de nós, gente. E Ele nos recompensa. Jesus, o Senhor, recompensa seus servos com bênçãos espirituais. E materiais também. Ele não é injusto para esquecer aquilo que nós realizamos. O nosso Deus não esquece o bem que a gente faz. É interessante isso. Os homens até esquecem, são ingratos pra caramba. O bem que você faz muitas vezes é rapidamente esquecido. Mas acontece que Deus não esquece. Não pense que Deus fica lá escrevendo na sua caderneta gigante todos os seus erros. Olha só. Olha só, de manhã a Márcia levantou e não orou para mim. Vou escrever lá, ó. Viu? Né? Olha só, a Márcia hoje, ó, o que ela fez? Ela pegou e deu uma palavra meio torta para o marido dela. Gritou com a filha dela, escrever lá, ó. Isso foi tal dia, mês tal, ano tal. Depois ele vem e lança na nossa cara. Ele não faz isso. Porém, quando a gente faz coisas boas, eu acredito que ele anota. Ele anota tudinho que você faz aí. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus fala que se alguém der um copo de água para aquele que está levando as boas novas, ele recebe a mesma porção. Aquele que está dando a água recebe a mesma porção daquele que está saindo e pregando a palavra. As pequenas coisas que você faz. Ó, essa pessoa, veio um mendigo ali, ó, estava pedindo dinheiro para comida. E aí uns pensaram, não vou dar não, porque vai gastar com droga. Mas de repente Deus fala para uma pessoa, não, ele está com fome mesmo. Você é um servo. Ele está com fome mesmo. Aí você dá. Você acha que Deus não escreve isso? Você acha que Ele não vai te recompensar? Porque você simplesmente o obedeceu? E você sabe que o dinheiro não é seu, é do Senhor? Deus está mandando investir em uma coisa, você não investe? Então Ele recompensa. Ele não é injusto. Ele não esquece aquilo que você faz. Senhor, eu estou tão cansada, eu estou com tanta dor de cabeça. Ou eu estou com cólica. Deus, eu estou com dor de barriga. Deus, minhas pernas estão doendo hoje, não sei porquê. Sabe, às vezes correu no parque, né? Fica doída aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Hã? Volta para a câmera. Então, você fala assim, aí Deus pega e fala assim, tá bom, filho, tá doendo, mas teu filho está precisando de ajuda no trabalho de escola agora, vai lá. Ai, Senhor. Tudo isso que você faz para servir alguém, Deus reconhece. Deus é quem nos recompensa.
Irmãos, isso dá uma segurança para a gente, hein? Que bom saber isso. Que vem dele a recompensa, que vem dele a justiça. Oh, faz isso com alegria, sirva com mais alegria. Você tem todo motivo, nós temos todo motivo para isso. 5 razões. Agora, servir não é fácil não, né? Então, escrito aí, você fala, não, estou pensando, é verdade, preciso fazer, é verdade. Só que durante os momentos que a gente vai servir, muitas vezes a gente encontra resistência, muitas vezes as pessoas nos afrontam quando a gente está servindo, tornam o trabalho difícil, tornam o trabalho muitas vezes cheio de espinho, de dificuldade, de dor. Servir não é fácil, mas faz parte da nossa identidade. Mas nós fazemos isso porque estamos seguindo o exemplo de Jesus. Fazemos isso porque Deus nos recompensa dessa forma. Porque a gente faz as pessoas felizes quando a gente serve. Por isso ficamos felizes. Só que quando acontecem problemas, hein? Quando a gente sofre afronta, decepção com as pessoas. Porque a gente está servindo também as pessoas. A maneira de servir a Deus é servindo as pessoas. Então não adianta você falar assim, eu estou servindo só a Deus. Não. A maneira de servir a Deus é abençoando as pessoas e as instituições. E aí, muitas vezes, as pessoas e instituições podem nos decepcionar. Então, quero dar alguns conselhos para você. Para você continuar servindo motivado, tá? Continuar servindo feliz, tá? Pode acontecer o que for, continuar servindo com alegria. Porque não adianta nada a gente fazer sem alegria. A gente precisa fazer com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a gente vai fazer um serviço com a mão frouxa, entendeu? Não pode. Tem que fazer com alegria, para fazer com força, sabe? Com motivação, com convicção. Senão você vai secar a louça lá e vai quebrar. Fica com a mão mole lá, sem vontade. Igual a gente estava numa lanchonete ontem, estava vendo estresse lá. Não sei o que era, né? Não fui xeretar, não fui perguntar, só estava vendo. As moças lá. Da lanchonete. Daqui a pouco eu só vejo ela pegando aquelas bandejas. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que foi, né? Então, não está fazendo com alegria. Vai quebrar, né? Vai trazer problema. Como, hein, gente? Tem 10 conselhos aqui para a gente. Que poderíamos chamar de 10 mandamentos para o serviço. Tá? O primeiro deles. As pessoas são ilógicas, irracionais e egocêntricas. Eu não. Não. Na minha igreja também não. Estou falando dos outros aí, ó. Tá? Essas pessoas aí, elas são ilógicas, irracionais e egocêntricas. O que eu faço? Ame-as, tá? Apesar de tudo. Apesar de tudo. Porque eu também, que sirvo as pessoas, eu posso. Em algum momento também ser egocêntrica, ilógica. E eu preciso que alguém me ame. Apesar de tudo. Preciso te amar aí, apesar de tudo. O nosso amor é assim tão como o orvalho da manhã. É ruim, hein? Isso não é amor. Ame essas pessoas, apesar de tudo, para você continuar servindo com alegria. É um segundo mandamento. Se você fizer o bem, olha o que vai acontecer, ó. As pessoas o acusarão de ter motivos egoístas ocultos. Ah, tá muito boazinha, hein? Vindo aqui em casa para orar, fazendo campanha na minha casa, se oferecendo para ir comigo no hospital. Sei não, hein? Tá sendo muito amiga, muito amigo, tá de olho na minha mulher, hein? Tá de olho no meu marido, sei não. Acho que quer dinheiro. Esse pastor muito solícito aí, no fim das contas, quer dinheiro. Quando você fizer o bem, muita gente vai te acusar de ter motivo egoísta oculto. Então não faço mais o bem para ninguém também. Não vou mais visitar ninguém, não vou mais estar na casa de ninguém, não vou mais pregar coisa nenhuma. Não faço mais, não.
Oh, meu Deus, faço bem apesar de tudo. Continua fazendo bem, tá? Como é que pode? No meio da igreja. Como é que pode a irmã me tratar assim? Não, faz o bem. Você sabe que a tua intenção não era ludibriar ninguém. Você quer fazer o bem porque Deus manda você fazer. Faça o bem a todos, não vos canseis de fazer o bem. É mandamento, gente. Eu sou servo, eu tenho noção disso. Eu sou servo, tenho noção disso. E não é muito fácil, muitas vezes, fazer o bem, não, em todo tempo, não. E aí ainda a pessoa vai fazer bem, ainda a pessoa fica desconfiada de mim. Ah, não dá. Faz o bem apesar de tudo. Tá bom, gente? Apesar de tudo. Eu acho que eu vou fazer um banner gigante desses mandamentos aí. Estou pensando seriamente. Né, pastor? Deixa? Não? Fazendo um banner e colocar aqui, para a gente nunca esquecer. Nossa. Terceiro, se você tiver sucesso, ganhará falsos amigos. Se você fizer sucesso, você ganhará inimigos verdadeiros. Então, eu não vou buscar o sucesso. Então, eu não quero. Eu não quero ser bem-sucedido. Não. Busque o sucesso apesar de tudo. Busque excelência apesar de tudo. Tem gente que não vai gostar. Vai incomodar. Você tem um casamento abençoado, incomoda. Um elefantinho incomoda muita gente? Não. Às vezes um casamento abençoado de verdade incomoda muita gente. Ter filhos que estão na presença do Senhor, que são obedientes, que pedem a bênção para o pai e para a mãe, às vezes incomoda. Então você não vai buscar o sucesso? Porque incomoda? Busca, sim. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Mesmo ganhando inimigo verdadeiro e amigo falso. Quarto mandamento. O bem que você faz hoje será esquecido amanhã. Ficou feliz com isso? Estou falando a verdade. O que você faz de bem hoje, amanhã já esquecem. Então, faço bem apesar de tudo. De novo, hein? Faço bem. Mesmo que se esqueçam. Mesmo que achem que foi tua obrigação. Tem gente que olha e menospreza o teu esforço, a tua ajuda. Ah, era obrigação. Obrigação? Ingrato faz isso, né? Você ajuda, você cuida, você ouve, você aguenta, você suporta. No dia que você fala assim, olha, chega, basta. Aí a pessoa, na mesma hora, fica com uma raiva de você, parece que você nunca ajudou. Ele é sempre ingrato, é sempre insaciável. Não podemos ser assim, gente, com as pessoas. Não podemos ser assim com Deus. E quando os ingratos vêm na nossa vida, a gente tem que continuar abençoando os outros, apesar de tudo. Quinto mandamento, vamos lá? Pra você ficar mais feliz? A honestidade e a franqueza o tornarão vulnerável. Você vai se tornar alvo. Alvo para quê? Do mundo. Porque de Deus você vai ser alvo de bênção, mas do mundo. Ser alvo para ser detonado. Ser alvo para lançarem setas, viu? Fala o que você realmente acredita. Começa a falar a verdade. Começa a discordar de coisas que falam aí que são erradas. Você se torna frágil, vulnerável, mas seja honesto apesar de tudo. Começa a falar assim, olha, eu não vou entrar nessa, eu não vou mentir não. Entendeu? Eu não concordo com o que você está falando, não. Você me desculpa, mas eu não concordo. Começa, que você vai virar motivo de chacota. Então, não vai falar para se proteger? Seja honesto, apesar de tudo, porque tem gente ouvindo. Sempre tem gente ouvindo. Mesmo que a pessoa não dê o braço a torcer. E essa pessoa verdadeiramente vai te admirar. Pode ser que os outros inimigos não te admirem, mas se você influenciar uma pessoa só, você já tem o maior lucro espiritual que você pode imaginar.
Então vale a pena ser honesto. Vale a pena você se agarrar ao que a palavra de Deus fala ao teu coração e defender e propagar com verdade. Os maiores homens e mulheres com as maiores ideias podem ser eliminados pelos menores homens e pelas mulheres com as mentes mais estreitas. Pensa grande, sonha alto, apesar de tudo. De repente você tem uns sonhos, tem umas coisas maravilhosas, você vai contar, você compartilha com aquela pessoa, com aquela cabeça de ervilha, vai olhar para você, vai te detonar, vai te desencorajar, vai te desestimular, vai fazer igual os irmãos de Davi fizeram com ele. O que você veio ver aqui, hein? Você veio fazer o que aqui na guerra? Você está perguntando quem é esse cara, por quê, hein? Bem sei quem é você. Ele ainda detona o Davi. Falou que o Davi está com intenção ruim ali. Ele vai falar, o que eu fiz? O que eu fiz? E aí ele pega, deixa os irmãos lá e vai perguntar para os outros lá. E enfrenta o Golias e ganha e recebe a vitória ali. Mas às vezes acontece isso. Gente que tem uma mente grande, um sonho de Deus. E às vezes ele é envenenado. Envenenado. Uma pessoa de uma mente pequena. Que coisa que é a murmuração, que é a maldição, né? Ela tem o poder de envenenar. Ela pode, de repente, te desestimular. É verdade isso. Pode acontecer. Mas mesmo assim, continua, decida, pensar grande, confiar no Senhor, sonhar grande e vai embora. Não deixa ninguém te desestimular, não. Continua servindo a Deus com alegria. 7, as pessoas favorecem os oprimidos, até ajudam os oprimidos. Mas as pessoas, a sua grande maioria, só vai seguir, só vai ouvir, só vai querer estar perto de quem é bem-sucedido. Lute pelos oprimidos apesar de tudo. Lute pelas minorias apesar de tudo. Invista nessas pessoas. 8. Aquilo que você passa anos construindo poderá ser destruído da noite para o dia. Construa apesar de tudo. Continua a realizar os seus sonhos apesar de tudo. Tá? Mesmo que de repente possa acontecer alguma coisa e você perder. Volte a construir, volte a fazer. Gente, vai estar na internet agora. Fiquem sossegados. Depois vocês pegam esses slides. O pastor está fazendo umas coisas maravilhosas aí. As pessoas realmente precisam de ajuda. Mas elas poderão te atacar se você as ajudar. Ajude-as apesar de tudo. Tem gente que precisa de ajuda. Todo mundo precisa. Precisa de Jesus, mas de repente a pessoa ela vai te atacar por você querer ajudar. De repente você se oferece para orar, ela precisa disso, mas ela não vai aceitar, ela vai te ferir, falar, quem você pensa que você é para orar por mim? Não estou precisando de ajuda coisa nenhuma, e ela está. Então, faça. Continua ajudando, continua convidando de novo, continua intercedendo. Estende a mão de novo. Ajude-as, mesmo assim. E, para terminar, dê ao mundo o melhor de você. E você vai levar soco na cara. Viu? Dê ao mundo o melhor de você, apesar de tudo. Tem uma frase do John Wesley. Não está aí, não. Ele foi um grande avivalista da época dele. E uma vez ele escreveu assim, né? Deus, faz uma semana que ninguém cospe na minha cara, que ninguém escreve mal de mim no jornal. Que pecado eu cometi contra o Senhor? Que coisa de tão grave eu fiz contra o Senhor, mas ninguém está me perseguindo.
Para ninguém estar se importando comigo para me ferir. Olha o pensamento. Ele realmente cria no que Paulo falava de... Olha, na verdade, as palavras de Jesus, né? Quando alguém te perseguir, te caluniar, te falar toda coisa má contra você, se alegre, porque é grande o vosso galardão nos céus. E Pedro também ficou feliz quando ele sofreu, por amor do Senhor, quando ele foi preso. Porque falou, bom, estão perseguindo a gente como perseguiram o nosso mestre, então a gente está fazendo a obra do Senhor. Eles ficaram alegres, gente, de serem presos, ficaram alegres de apanhar. Porque as pessoas queriam impedi-los de pregar a palavra de Deus. E muitas vezes nós, a igreja de hoje, o que a gente faz? A gente fica assim pedindo, Deus, não deixa ser perseguido, não deixa ser caluniado. Isso faz a gente sofrer demais, chorar e até pensar que Deus não está conosco, quando a verdade é o contrário. Por a gente estar fazendo a vontade de Deus, isso a gente acaba atraindo para nós. Deus está nos usando e o diabo está se incomodando com a gente. Se você está fazendo alguma coisa que não provoca perseguição, pensa bem, de repente você não está fazendo a obra de Deus, hein? Pensa bem. O que você faz em prol do Senhor vai gerar, sim, revolta no inferno. Então a gente tem que viver uma vida tribulada, pastora Fê, não é isso. Mas quando você viver perseguições, começar a levantar inimigo gratuito na sua vida, simplesmente porque não vai com a tua cara. Não porque você faz coisas aí que desagradam o povo, mas simplesmente porque você é muito santinho, muito santinha, muito certinhos. Começa a ficar com a antena ligada. Porque de repente você está sofrendo perseguição por amor do Senhor. Isso é bom. Isso é bom e isso é esperado dos servos de Deus. Dê o melhor que você tem para o mundo e você pode realmente levar soco na cara, mas pedradas, né? E essas pedradas muitas vezes não são só físicas, às vezes também são físicas. Mas pedradas são as palavras que muita gente tem usado hoje. É a internet que muita gente tem usado hoje contra o reino, contra a gente. Muitas vezes você coloca umas coisas no Face e eu vejo os meus irmãos colocando e tem gente que só se levanta para criticar o que foi escrito, o que foi colocado. Eu vi uma pessoa que colocou assim uma foto, né? Dizendo o seguinte, campanha, sou contra falar do meu pastor, uma coisa do tipo assim. Estou dentro dessa campanha. Nossa. Aí eu vi um comentário de uma pessoa lá, um amigo dele, suposto amigo, desse tamanho assim. Julgando por que ele estava escrevendo aquilo, porque o pastor dele nunca mereceu ser defendido. Porque quando você coloca isso, o pastor está precisando ser defendido. Então não é irrepreensível, não é não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Às vezes, e é o certo, de repente ele está colocando aquilo porque tem muita gente ali com fofoquinha, com coisinha que acontece dentro de igreja. E ele fala, não vou falar, não estou nessa. Aí pronto, já é o suficiente para alguém detonar ele sem a menor razão, inventa a razão. Aí você fala assim, não vamos escrever mais nada? Não vamos falar mais nada? Vamos ser aquelas pessoas quietas, que ficam em cima do muro, que não argumentam sobre nada, que não falam o que pensam, fica só na comunicação superficial? Nunca fala dos seus sentimentos? Nunca fala do que Deus está querendo fazer? Do que Ele está entendendo do Senhor? Fica só na conversa, ei, irmão, tudo bem? Tudo bom? Tudo? Está na paz? Amém? Que sol, hein? Que frio, hein? Roupa bonita a sua? Conversa superficial. Ou falando dos outros, da vida dos outros, mas nunca de si. A gente vai ser assim? Não. Então, dê o melhor que você tem para as pessoas, nas suas conversas, na sua casa, no teu serviço. E aí, de repente, você pode angariar inimigo. Mas, de repente, você também pode angariar amigo. E a gente não tem muito amigo, não.
de verdade, nós temos poucos amigos. Mas às vezes um amigo realmente vale como um irmão. É mais chegado que um irmão mesmo. Mas vale a pena você dar o melhor. Vamos nos concentrar em dar o melhor e não o pior, gente. E não o que é medíocre. Amém? Perigos em servir. Jesus aponta alguns riscos relacionados ao serviço cristão no texto que a gente leu. Quando a gente lê Marcos 10, 35, deixa eu abrir lá. São perigos que acontecem conosco hoje também. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Olha o que eles estão fazendo ali, ó. Eles queriam um assentar à direita e outro à esquerda. Os dois irmãos, não tem mais espaço para ser ninguém ali. A família, o clã, né? Eles chegam pertinho de Jesus e vão pedir algo indecente, né? O que está acontecendo aqui? É um problema quando as pessoas desejam posição na igreja usando influência política ou familiar. Então, eu sou mais chegada dele, eu sou mais chegado daquele, então eu vou usar isso para eu conseguir uma posição melhor. Afinal de contas, qual que é o problema? Foi isso que eles fizeram. Foram lá, ó. Na verdade, também fala que a mãe, né, que fez isso. Mas você acha que a mãe foi lá, sem os dois filhos, falar: vai lá, mãe, vai lá. Vai com o seu jeitinho. Pedir pela gente, para os seus filhos. Olha que coisa maravilhosa. A gente se assentar um à direita, à esquerda. Vai lá, mamãe, vai. Sabe? Está usando de influência. Servir assim? Não pode, hein? Está contaminado esse serviço. Jesus está mostrando esse primeiro risco. Um outro risco que apresenta nesse texto, está lá no versículo 38. Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? Eles disseram: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que eu sou batizado. Agora, quanto a assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete fazer. Jesus falou: não é da minha alçada. Ô Jesus, mas tu és o Senhor de tudo. Jesus fala: não compete a mim isso. Esse é o perigo de uma família querer ser a dona da igreja. Essa família manda em tudo. Tá aqui, tá ali, tá lá, tá colar. E não pode contrariar. Sabe? Em algumas igrejas aí, tem umas irmãs que são as donas da cozinha. Não pode mexer lá na panela da irmã. Dos copos, não sei o quê, porque ela é a dona. Tudo que vai fazer, tem que pedir permissão. Se ela não deixar, não deixou. Ela tranca, né? Aí tem uns que são donos do departamento infantil. Tem uns que querem ser donos do patrimônio da igreja. Cuidado, hein? Olha o perigo aí, ó. Não pode. Isso aconteceu com a família de Jesus e acontece muitas vezes. Não permita que laços de sangue, muitas vezes, sobrepujem os laços espirituais. Tem gente que não é capacitada para o negócio e coloca lá, porque é minha mãe, porque é minha filha, porque é minha mulher. Laço de sangue. Não está acima de capacitação que vem de Deus. Não pode sobrepujar. Porque é meu filho. O cara não tem chamado ministerial, não é chamado para pastor, mas um pastor vai deixar para o filho. Isso. E às vezes ele não tem um chamado para isso. Ou para a mulher, ou para seja lá quem for. Um outro perigo são as disputas pessoais por cargos de liderança. Porque
versículo 42 diz assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós, ele está falando isso aqui, gente, a minha igreja não é uma empresa. Lá é assim, onde os governadores exercem autoridade à força muitas vezes. Mas aqui não será assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser ser grande entre vós, será esse que vai vos servir. Isso gerou mal-estar, entre os discípulos. Os outros discípulos ficaram sabendo disso. Não gostaram, não. Como é que é? Olha só a audácia. A audácia de João e de Tiago, da mãe deles. Você ficou sabendo, Pedro, de uma coisa dessa? O que você acha disso, Mateus? Não gostei disso, não. E você, Tomé? Ele foi lá, eles foram pedir isso. Olha a disputa, ó. Gerando disputa por cargo de liderança. Isso acontece com a igreja hoje, gente? Acontece. Se não tiver o Espírito Santo agindo, não tiver unidade, claro que acontece. A mesma coisa que o diabo fez aqui, né? Você acha que eles foram movidos por quem? Pela carne deles ali. O diabo sugestionando. É a mesma coisa que ele faz hoje também. Ou servir apenas para aparecer. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Por quê, hein? Que um quer ficar à direita e outro à esquerda. Jesus sentado no trono e os dois lá. Porque no trono, né, aparece. Só que eles não podem sentar no trono. Mas a gente pode ficar do lado. Aparecer na foto. Olha, estamos aqui, hein? Uma vez a Helena Tanuri comentou que às vezes na gravação dos DVDs diante do trono, às vezes dava encrenca entre eles. Quem é que vai ficar aonde no palco? Carnalidade é coisa do humano, hein? O Espírito Santo tem que pôr. Negócio. Aí, não, você é aqui. Não, mas gente, se eu ficar lá, não vou aparecer tanto na filmagem, né? Na outra, eu fiquei lá. Dá para ficar mais perto da Ana? Ficar tipo atrás da Ana, né? A Ana está cantando lá, eu estou aqui atrás, estou aparecendo. Isso é bem do homem. É bem da gente. Por isso a gente precisa realmente que o Espírito Santo nos coloque no lugar certinho ali, nos ensine, porque senão, gente, a gente comete isso. Igualzinho aqui. Vamos para frente? As principais tentações contra o servo de Deus. Quando Jesus ele foi tentado, e essa tentação ela é para nós uma analogia da forma como Satanás nos tenta, que é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Olha só, na tentação de Jesus, quando ele foi levado pelo Espírito para o deserto, e quando ele já tinha jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, Satanás, se aproximou dele e lhe disse: se você é filho de Deus, você está com fome, você está com cara de fome. Se você é filho de Deus, manda essas pedras aqui se tornar pães. E Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeira tentação que veio sobre Jesus e que vem sobre nós, porque nós também somos servos do Senhor, é essa daqui, ó, de ser autossuficiente. Eu estou com fome. Eu vou comer. E se for necessário fazer as pedras se tornarem pães, eu vou fazer isso. Estou precisando, é minha necessidade. Aí a gente nem pede orientação do Senhor. A gente vai lá e faz. Eu preciso. Não, você não é autossuficiente. Você é dependente do Senhor.
Então, no fundo, Jesus sabia que não era hora ainda de entregar o jejum, por exemplo. Jesus, ele não ouviu a sugestão de Satanás. Eu acredito que até, só porque Satanás falou, eu não faço também. Essa birra mesmo. Só porque você que deu a ideia, eu não faço. Mas não foi por isso. Foi porque ele não era autossuficiente. Né? Eu não dependo só de pão. Eu dependo do meu Senhor. Então, quando a gente vai servir a Deus, irmãos, você vai pregar num culto simultâneo, você vai convidar alguém para vir para a igreja. Qualquer coisa que você vai fazer para o reino, você vai ajudar, aconselhar teu filho, você vai encorajar teu marido, você vai amar tua esposa. Você não é autossuficiente. A gente precisa lembrar que a gente precisa, meu Deus, do Senhor toda hora. Sabe, Neemias, quando ele fica chorando, fica angustiado porque ele soube o estado que estava a terra dele, ele fica angustiado. O rei percebe e o rei fala: o que você tem? Ele ora, nem que seja em segundos. Mentalmente ele ora a Deus. E depois ele fala o que ele pede. Mas ele pediu: Deus, me dá orientação, o que eu vou falar para esse rei. A gente precisa, gente. Quando você vai comprar alguma coisa, você precisa lembrar que você não é autossuficiente. Eu estou com dinheiro na mão que me impede de comprar. Eu estou com saúde que me impede de ir, de vir. Ou você depende de Deus. O que te impede é saber se o que você está fazendo realmente, Deus está com você nisso. Deus se agrada disso. Porque você é servo. Você não tem livre disponibilidade do que você vai fazer, do que você vai comprar, do que você vai vender, de como você vai agir com as pessoas. Você é o representante do seu Senhor Jesus. E aí Jesus mostra: ei, eu não dependo só de pão, eu dependo do meu Senhor. Dependo da palavra do meu Senhor. Primeira tentação, primeira coisa que o diabo vai tentar você quando você estiver servindo. Vai tentar fazer com que você seja independente de Deus. Autossuficiente, não seja. Você é totalmente dependente do Senhor. Nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Se você não é nas pequenas, dificilmente você vai conseguir ser dependente nas grandes coisas. A segunda tentação é quando o diabo levou Jesus até a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Sabe o que é o pináculo do templo? É o lugar mais alto do templo. Ele colocou lá e disse: se você é filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Satanás usou a Bíblia para querer manipular o Senhor Jesus, gente. Ele teve essa audácia. Você acha que ele não tem essa audácia e pior conosco? Ele deturpou a palavra, o Salmo 91, que muito crente, né? Não sei se conhece, mas pelo menos deixa a Bíblia aberta ali, né? Está citando o Salmo 91 para Jesus. Vamos, vai. Aí, ó, te atira aí. Daí quero ver. Ó, a segunda tentação, que ele nos tentará. Tenta e tentará. Ser espetacular. Faz alguma coisa extraordinária. Vai. Dá um show aí. Jesus não dava show. Jesus não fazia igual os faquires da Índia, que anda sobre fogo, deita sobre pregos, ficam meditando lá. Dias. Ficam sem comer dias, para as pessoas ficarem olhando lá. Nossa, que coisa fora do comum, que coisa sobrenatural. Jesus não fazia esses espetáculos que muita gente quer fazer aí, não, dentro da igreja. Fazer fumaça sair, luz brilhar, usar uma roupa reluzente, né? Vamos, gente, olha, Pedro, faz uma chamada aí, você, Pedro, Tiago, João, faz uma chamada, hoje eu vou fazer uma campanha, entendeu? E eu vou andar sobre as águas para todo mundo ver. Junta todo mundo aí que eu vou mostrar que eu sou filho de Deus. Jesus andou sobre as águas numa ocasião onde só os discípulos viram.
E porque eles estavam no meio da tempestade, e porque Jesus estava no monte orando, e aí eles não podiam com aquela tempestade, eles não tinham fé com aquela tempestade, Jesus precisou sair da onde ele estava. Mas como que ele vai chegar até o barquinho? Aí ele teve que andar sobre as águas. Tudo bem, isso é espetacular. Mas ele não promovia esses shows que muita gente quer promover. Vai, diabo, vai pra mão. Sai, diabo, vai, entra pra pessoa. Vai não sei o quê. Mostrando, para mostrar poder, para mostrar dons, né? Cuidado, hein? Vai, se atira daí. Porque Deus falou que vai enviar anjos. Vamos ver isso. Não seja espetacular. O nosso Senhor Jesus, ele é humilde. Ele faz as coisas de forma simples. Ele não faz essa... É fantástico. Ele não quer promover isso nas pessoas. Ele promove coisas muito maiores do que isso. Porque ele está concentrado no que ele está falando. Em pregar o evangelho. E não ficar promovendo show. Satanás depois falou o seguinte. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Ó, tá vendo que Jesus estava com fome? Jesus foi suprir a sua necessidade. Nós também somos. Mas cuidado com essa terceira tentação de ser poderoso. Às vezes tem gente que quer ser o todo-poderoso. Liderar, estar à frente, é necessário, é saudável. Não pode haver, não existe uma casa, uma igreja, onde não haja um líder. Um líder ativo, um líder com autoridade. Só que a gente tem que lembrar do seguinte, liderar não é manipular. Liderar não é ter pleno controle de todas as coisas. Tudo tem que estar na minha mão, absolutamente debaixo do meu controle. Eu quero saber de tudo que acontece, tem que ser feito do jeito que eu quero. Nada pode sair do meu roteiro, do que eu planejei. Liderar sim. Ter controle absoluto não pode, jamais. Sabe por quê? Só um Deus é suficiente. O nosso Deus. Tá? Porque tem gente que é Deus, nosso Deus é Deus, tem gente que quer ser semideus. Né? Que a gente vive vendo aí, por aí. Não basta ser chamado de servo, tem que ter título. E mais título, e mais título, e apóstolo. E tá difícil, hein? E vice-deus daqui a pouco, e semideus. Um Deus só, que é o nosso Deus. É o suficiente, é mais suficiente. É Ele que tem todo o controle de como as coisas serão feitas. De como os cultos serão realizados. De quais canções nós vamos cantar. De que mensagem será entregue. De qual aula, qual tema nós vamos entregar. De como vamos evangelizar. De como vamos lidar com os dízimos e com as ofertas. Com o que nós vamos entregar para o Senhor. Controle não pode estar... Você não queira isso. Ter todo o controle, porque você não vai ter. Você não vai ter. E não deve querer buscar isso. Porque isso, todo o poder, todo o domínio, todas as riquezas, tudo tem que ser dado ao nosso Deus. E só a Ele. Amém? Para a gente terminar, irmãos. Quer ser útil ou quer ser inútil? Porque a gente está falando de servos. Você sabia que a gente pode ser apenas servo inútil? Que coisa pior que essa, ser um servo sem serventia? Um sal insípido?
E pode acontecer. Porque olha o que Jesus fala aqui, ó. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já, põe-te à mesa. E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me. Enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que ele havia ordenado. Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O servo do patrão que cuida da lavoura, ele não vai chegar da roça e falar assim para o senhor dele, olha, eu vou comer agora. Viu? Não, ele vai chegar, é o trabalho dele, ele vai chegar, vai se preparar ali, ó, vai se cingir e vai servir. Isso é o trabalho ordinário. Não é um trabalho excelente, é ordinário, é isso aí, ele está aí para isso. E ainda Jesus perguntou, vou ter que agradecer ele ainda, porque ele fez o trabalho ordinário? Se a gente, irmãos, apenas servir as pessoas, a gente está fazendo trabalho só ordinário. Tem gente que quer recompensa de trabalho ordinário. Tem gente que nem o trabalho ordinário faz e quer recompensa. Não vai ter. Não tem. Se você só faz o que Deus te mostra para fazer e faz porcamente, você não tem recompensa. Você é um servo inútil. Agora, se eu faço, eu evangelizo, eu dou meu dízimo e oferta, eu amo as pessoas com o amor de Deus e com alegria, meu trabalho não é ordinário. Meu trabalho está feito com excelência. Agora, se eu só faço porque eu tenho que fazer, é ordinário. Agora, se eu faço com esse ingrediente aqui, ó, que é o amor, aí você não é um servo inútil, mas útil. Tem um poema que eu quero ler com vocês que diz o seguinte: os ricos da terra vivem em púrpura e em ouro. Levantam-se, triunfam e morrem. E conta-se a história deles. Somente um reino é divino. Um pendão, uma bandeira, continua triunfante. Seu rei é um servo. O seu sinal é uma cruz na colina. O nosso rei é humilde. O nosso Senhor Jesus, ele é servo. Ele é simples. Ele se desfez da sua glória por amor de nós. Ele veio para o Filho do Homem. Não veio para ser servido, mas para servir. Irmãos, nós precisamos ter esse espírito em nós. O mesmo. Tudo que a gente vê de ostentação, nosso mundo capitalista, o glamour das estrelas de rock, o glamour das atrizes, dos atores da Globo, da revista Caras. Eu só vejo a capa lá na minha dentista. O pessoal compra isso, come daquilo. Os programas que passam aí das mulheres ricas, não sei mais o que. Gente, os ricos vivem dessa forma. Eles têm a sua vitória. Eles triunfam. Mas eles vão morrer, isso vai passar, ninguém vai mais lembrar deles. Agora o nosso rei não. Ele é eterno, todo domínio está nas suas mãos, o seu governo não vai ter fim. E ele é humilde. Nós somos servos deste rei. Do rei Jesus. E não de Mamon, gente. E não do Deus das riquezas. Que é efêmero, que não tem amor. Nós somos humildes, nós somos servos. Vamos viver na presença desse Senhor. Mas com amor. Porque esse slide fala isso. Ó, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. Por que o nosso Senhor Jesus fez isso? Porque Ele deu a vida dele, Ele deu o melhor dele. Ele deu o melhor dele para o mundo, e o mundo deu soco na cara de Jesus.
Ele deu o melhor dele. E os fariseus puxaram a barba do nosso Jesus, cuspiram no rosto do nosso Jesus, xingaram, colocaram ele à vergonha, tiraram as roupas do nosso Jesus. As pessoas ficavam olhando ele na cruz, zombavam dele, falavam assim: você não é Deus, coisa nenhuma. Desce daí se você é Deus. Você não é Deus, você é um fracassado. Você está aí, ó, te colocaram aí na cruz. Mas ele deu o melhor por nós. E aí quando ele olha para os seus servos, que entendem o que ele fez, que o amam, ele pode dizer, ele fica feliz com o fruto do seu penoso trabalho. Ele olha para esses servos e se alegra, porque ele fala: valeu a pena. Apesar de tudo, tem gente que nunca vai reconhecer ele como Senhor. Tem gente que não vai querer Jesus. Tem gente que vai, os céus vão passar, a tribulação vai vir, a besta vai se apresentar, Satanás vai fazer todo aquele rebuliço dele, e muita gente, mesmo vendo isso, não vai preferir Jesus. Se ele olhasse para nós como a gente olha muitas vezes para a obra dele, ele falaria assim: não vale a pena. Não vale a pena. Mas porque ele muito nos amou e ama a humanidade, ele diz: vale a pena. Vale a pena servir. Vale a pena dar o melhor. E Jesus deu a vida dele. E quando a gente ama as pessoas, realmente, não tem maior amor do que este, do que dar a nossa vida pelo nosso irmão. O amor, gente, é o que faz a gente ser servos, o que nos torna servos úteis. Amor, não inúteis. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Você vai olhar para as frustrações, porque elas virão. Você vai olhar para as dores com o olhar de Jesus, não com o teu olhar. E aí você vai fazer o bem, você vai sonhar, você vai pensar grande, você vai ajudar, apesar de tudo. Amém? Nós precisamos servir melhor ao nosso rei, porque ele merece, porque ele é digno. Vocês não acham? Vocês não concordam que ele merece melhor de nós? Então eu queria que você orasse comigo, para que Deus nos faça servos melhores, em nome de Jesus. Querido Senhor, nós oramos nesta hora. Primeiro te agradecemos, Senhor, por esse alimento que o Senhor nos deu. E que a gente cuide bem desse alimento, que a gente realmente sirva os nossos irmãos, Deus. Sirva ao Senhor com alegria, com amor. O Senhor já derramou o teu amor no nosso coração, que a gente coloque ele em prática, para a glória do teu nome, para o teu louvor. Para que o nosso coração, para que a nossa mente fiquem protegidos das desilusões, das frustrações, das afrontas, das dores. Que as nossas mãos nunca se encolham, Pai. Que o nosso coração nunca se feche, Deus, para não ajudar mais, para não amar mais, porque se fizermos isso, seremos as pessoas mais frustradas da terra. Para que a gente não negue a nossa identidade, Senhor. Para que a gente cumpra o nosso propósito, que a gente sirva, não apenas de forma ordinária, mas com excelência, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu recebo sobre mim e peço que o Senhor derrame sobre os meus irmãos, Senhor. Derrame sobre esta igreja do Jardim Palmira o teu amor, Deus, para que a gente te ame e te sirva com alegria. Em nome de Jesus, que haja sobre nós esse Espírito, Senhor, o Espírito Santo de Deus, que faz nos olhar o outro com o teu olhar, com amor, meu Deus. Nos faz ser cada vez mais parecidos contigo, Jesus. Esse rei humilde, esse líder servo, Deus, para que não haja espaço no nosso coração para autossuficiência, que não haja espaço no nosso coração para o sentimento de sermos poderosos, ou de queremos fazer as coisas de forma espetacular. Meu Deus, misericórdia, faz de nós, Senhor, pessoas humildes,
simples, mas que amam de verdade a Deus e ao próximo, em nome de Jesus. Amém.